fissurado e é fissurada por crime. Tudo belezinha? Meu nome é Patrícia e meu canal conta casos criminais reais. Espero que vocês gostem. Vou mencionar os gatilhos de hoje: amputação de membros, sequestro, assassinato infantil. Então, tome cuidado. Este é Evandro. Evandro vivia no litoral do Paraná, especificamente em Guaratuba. No dia 6 de abril de 1992, o garoto de apenas 6 anos de idade desapareceu. Nascido em 12 de setembro de 1985, ele vivia com sua mãe, Maria Caetano, seu pai, Ademir Caetano, e 2 irmãos mais velhos. Os irmãos de Evandro estudavam na mesma escola que ele, porém eles estudavam na parte da manhã. Sua mãe, Marta, também trabalhava nessa escola, então todos os dias pela manhã ela levava Evandro com ela para a escola. Na hora do almoço ele voltava para casa, almoçava e depois voltava à tarde para a escola para que ele pudesse ter aulas. Como eu já havia dito, normalmente ele ia para a escola com a sua mãe todos os dias pela manhã. Porém, nesse dia, amanheceu chovendo. Então, a sua mãe decidiu deixá-lo dormir um pouco mais, já que estava frio. Ela então deixou o seu café da manhã pronto e as chaves de casa, para que quando ele acordasse, ele pudesse ir para a escola sozinho. Apesar de que a pouca idade, a escola era bem perto e o caminho era conhecido por Evandro. Então ele acordou, tomou seu café, pegou as suas coisas e foi para a escola. Chegando à escola, ele disse para sua mãe que havia esquecido um brinquedo em casa e pediu para que ela deixasse ele voltar para buscar o brinquedo. Então a sua mãe autorizou. No período da tarde, então, ele ainda não havia voltado para a escola. Então, a sua mãe, já preocupada, foi até a sua casa para ver se encontrava um menino ali. Chegando lá, ela não encontrou a criança e também o brinquedo que ele havia voltado para casa para buscar estava no mesmo lugar, o que dava a entender que ele nem havia chegado em casa novamente naquele dia. Sua mãe então procurou pela vizinhança, mas não encontrou nada. Pediu ajuda aos vizinhos que saíram em procura de Evandro, porém nada foi encontrado. Porém, o caso teve uma repercussão enorme, o que chegou aos conhecimentos do prefeito Aldo Abade. O caso começou a ser tratado como sequestro. Então o grupo Tigre foi acionado. Esse grupo tinha muito sucesso em relação a sequestro, mas nesse caso nada foi resolvido. Um dia, os moradores notaram algo estranho. Um bando de urubus que sobrevoavam por ali numa mata, um local de mata fechada. Então, eles foram verificar o que era. Então, eles encontraram um corpo de criança em avançado estado de decomposição. O corpo não tinha as mãos, não tinha os cabelos porque foram arrancados, suas vísceras também foram arrancadas e o seu rosto foi totalmente escalpelado. A suspeita é de que ele havia sido vítima de um ritual satânico. Isso trouxe muito medo para a cidade, que estava enfrentando uma onda de sequestro de crianças muito grande. Em julho de 1992, 7 pessoas foram presas em Guaratuba. Entre eles estava o pai de santo Oswaldo Macineiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira, o artesão Davi dos Santos Soares, Francisco Sérgio Cristófoli e Ayrton Bardelli, Beatriz Cordeiro Abade e sua mãe Celina Abade, filha e esposa do prefeito da cidade, respectivamente, todos suspeitos de sequestro e utilização da criança para magia negra, para obtenção
de benefícios materiais juntos a espíritos satânicos. Esse crime tinham como supostas mandantes Beatriz e Celina Abade. Elas foram julgadas pela primeira vez em 23 de março de 1998, em um processo com um dos júris mais longos da justiça brasileira, durando no total de 34 dias. Elas foram consideradas inocentes, porém, um ano depois, em 1999, o júri foi anulado e um novo julgamento foi realizado 13 anos depois, em 2011. Com votação apertada, 4 votos contra 3, Beatriz Abade foi condenada a 21 anos de prisão. Sua mãe, Celina, não foi presa, pois ela já tinha mais de 70 anos e o crime já havia prescrito. Francisco Sérgio Cristoli e Ayrton Bardelli foram absolvidos em 2005. Vicente de Paula Ferreira e Oswaldo Macineiro foram condenados. Vicente faleceu na prisão. O jornalista Ivan Mizanzuki publicou no dia 10 de 3 de 2020, em seu podcast, que produz uma série sobre o caso, áudios em que evidenciam que os investigados foram torturados para que confessassem o crime. Há também o indício de abuso sexual contra uma das depoentes do crime. Ele disse, abre aspas, essas fitas mudaram tudo para mim. Se antes eu tinha dúvidas se eles eram inocentes, todas elas se foram, fecha aspas. Foram levantadas suspeitas de que o corpo enterrado no cemitério central de Guaratuba não era de Evandro. A defesa alega que dos 13 exames apresentados, 2 deles haviam apresentado inconclusão no resultado. O Ministério Público do Paraná informou que, abre aspas, será necessário uma prova de autenticidade e da contemporaneidade do material, sendo que a desconstituição de uma condenação criminal somente ocorre no caso de surgir uma nova prova cabal de exclusão de responsabilidade do condenado. O caso Evandro ou as Bruxas de Guaratuba teve tanta repercussão que ganhou uma série na Google Play. A produção é inspirada no podcast Projetos Humanos, que contou esse caso criminal brutal e contou com mais de 30 episódios. Então, afissurados, esse foi o nosso caso de hoje. Um caso brutal, né, que conta sobre um assassinato de uma criança terrível e que a história está muito mal contada ainda, tudo muito mal resolvido. Se você se lembra desse caso ou já ouviu falar, viu que eu esqueci algo, quer complementar alguma coisa, por favor, deixe nos nossos comentários, compartilha com um amigo que talvez não conheça essa história ainda e goste do caso. Também não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, tá? Ajuda muito no engajamento do canal. Comenta aqui se você tem alguma ideia, se você tem algum caso que quer que eu traga, tá? Vai ser muito bom. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E nos vemos então no próximo vídeo, na próxima segunda-feira. E não deixe de ficar até o final do vídeo para você conferir os erros de gravação. Obrigado, beijo, se cuidem. Foram levantados Ayrton A produção é inspirada no podcast. A produção é inspirada. Ela então. Gente, mais uma vez não estava gravando. Nossa, vamos lá.